E a outra questão, então, que eu queria levantar aqui é a questão, mais uns 10 minutinhos, tá? É a questão interna, né? Então, o Vicente mostrou para vocês como a popularidade e a aprovação do próprio regime de Putin cresce quando acontecem esses eventos de invasão dos territórios dos vizinhos, né? Então, a gente viu que em 2014 a popularidade do governo subiu, né, de uma forma muito importante. Então, Putin, usando toda a estrutura montada de comunicação, e o governo de Putin tem um monopólio sobre os canais de comunicação, principalmente canais de televisão, que são todos estatais, né? Grande maioria são estatais, pouquíssimos canais independentes, e esses canais independentes também estão sofrendo perseguições políticas hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um elemento importante nessa nossa análise de hoje, tá? Então, eu acho que o regime de Putin está usando também, né, toda essa retórica bélica e cria uma retórica que ajuda a manter elevada a popularidade do governo, né? Então, aqui eu quero tocar no assunto dessa popularidade, né, do governo, que se mantém muito alta, né, nos últimos 10 anos, né? A gente vê que, né, a popularidade de Putin oscila entre 60% e 70% da população, mas saiu, né, recentemente um dado interessante que mostra que a popularidade do governo, a aprovação do governo entre as pessoas mais jovens está caindo nos últimos 4 anos. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente um gráfico que justamente... Vai compartilhar ele de novo comigo aqui. Sim. Ana, ele não está aparecendo. Você me mostra, daí aqui, apareceu. Apareceu? Vocês conseguem ver? Então, esse estudo foi conduzido por uma empresa de monitoramento da opinião pública da Rússia, independente, e que mostra a aprovação do governo entre janeiro de 2018, né, 19, 20, 21, entre diferentes categorias da população russa, né? Então, entre 18 e 24 anos, esse primeiro gráfico, 25 e 39 anos, 40 e 54 e 55 anos e mais, né? E aqui a gente vê que nessa categoria de pessoas mais jovens, entre 18 e 24 anos, a popularidade do governo de Putin está caindo, né? Entre 2018 e 2021, né, a gente vê de 80% vai caindo para 51%, e a reprovação do governo está subindo. E a mesma coisa está acontecendo com essa segunda categoria, né, de 25 a 39 anos, né? A aprovação do governo está caindo. O que não acontece, né, tem uma queda, mas ela não é tão brusca, entre essas categorias mais velhas, né? Então, eu acho que essa análise geracional é muito importante para entender internamente o que está acontecendo com o regime de Putin, né? Ele está perdendo o apoio das pessoas mais novas, e por que ele não está perdendo o apoio das pessoas mais velhas, né? Primeiro, porque justamente essas pessoas mais velhas ainda não sabem, já não sabem mais navegar na internet, e elas consumem informações que são produzidas pelos canais estatais, né, na televisão ou na imprensa, né, extremamente controlada pela censura do governo, né, e esse governo, então, usa esses canais de comunicação para trazer essa retórica bélica, né, para trazer essa ideia, construir essa imagem de um inimigo externo e interno também, né, para aumentar, né, essa aprovação do governo, enquanto os jovens estão consumindo cada vez menos esses canais governamentais, estão migrando para a internet. E se a gente comparar, né, por exemplo, o uso da internet pelos jovens brasileiros com o uso da internet dos jovens russos, a diferença é nítida. Para os jovens russos, a internet hoje se tornou um canal alternativo de informações. É só lá que eles conseguem obter informações não censuradas pelo governo, né?
Então, eu acredito que essa queda de aprovação, e a gente também tem que lembrar que essa categoria mais jovem da população russa não lembra da União Soviética, já nasceu nos anos 2000, ou então nos anos 90, já não tem mais esse saudosismo da União Soviética, que também é um fator muito importante, que é usado pelo Putin para promover o seu regime, né? Então, essa questão geracional é importante para a gente entender essa queda da aprovação, né? Essas jovens gerações estão tomando lugar das gerações mais velhas, que são extremamente fiéis ao regime de Putin. Então, isso a gente tem que ter em mente também. Agora, só para terminar, né, é importante dizer também que essa reprovação do governo de Putin por parte das populações mais jovens tem a ver também com essa virada conservadora que o governo deu a partir de 2012, né? Essa virada conservadora que está numa situação bastante complicada, com vários grupos de população, e que está se tornando um regime que viola os direitos humanos, né? E aí eu posso citar para vocês, né, alguns casos muito emblemáticos dessa virada conservadora do regime, que por exemplo, né, o caso do Alexei Navalny, né, que é o político da oposição liberal, que foi, né, um ativista anticorrupção muito importante, muito popular entre as pessoas mais jovens, né, que foi, vocês sabem, em agosto de 2020, envenenado, né, por um veneno, né, uma arma química, que quase faleceu, foi levado para a Alemanha, foi salvo, né, milagrosamente, voltou para a Rússia, não quis ficar no exílio, né, voltou para a Rússia e foi preso e se encontra agora preso, né, um preso político. Né, também, né, naquele momento, ninguém acreditava que Putin ia prender Navalny, né? Tamanha repercussão aquele caso recebeu no mundo inteiro, né? E mesmo assim, o governo de Putin teve, né, essa coragem de prender uma pessoa, né, tão exposta assim mundialmente. Outra coisa, né, em junho de 2013 foi promulgada uma lei que criminaliza, aí eu vou citar, propaganda de relações sexuais não tradicionais entre os menores, né? Sobretudo nas redes sociais. Essa lei é mais conhecida como lei anti-gay, né? Antipropaganda gay. Nessa lei são enquadradas pessoas que são caçadas, né? Pessoas que fazem algum ativismo na internet, né? Justamente essas novas gerações que estão, né, trazendo os direitos humanos ligados às questões LGBTQIA+, né, agora tem uma lei que criminaliza esse tipo de ativismo social. Outra lei importante, né, que está tendo essa repercussão interna muito grande entre as populações mais jovens, de novembro de 2017, lei sobre agente estrangeiro, né? Então, é uma lei que vai criminalizar qualquer organização não governamental ou mídia, né, um veículo de comunicação que receba qualquer aporte financeiro do estrangeiro, né? Essas organizações ou até mesmo pessoas são consideradas agentes estrangeiros e podem, então, ser criminalizados. O caso mais né, que recebeu mais cobertura mediática e está acontecendo agora é o caso da organização chamada Memorial, que foi fundada em 1989 por acadêmico Andrei Sakharov, né, um grande físico soviético, também Nobel da Paz. É uma ONG que investiga os crimes soviéticos, né, perpetrados pelo regime soviético stalinista, mas não apenas, que também investiga crimes políticos, crimes de guerra, né, na Chechênia, e é uma organização que tem já sofrido perseguição do governo, né, desde 2012, perseguições, o Ministério de Justiça faz operações, né, de investigação,
vários ativistas que fazem, né, pesquisadores, ativistas, jornalistas que fazem parte dessa organização, ou são presos ou são assassinados, como no caso da Natália Estemirova, que investigava crimes de guerra, né, crimes militares na Chechênia, e foi assassinada em 2009, né, e hoje, essa notícia saiu em dezembro de 2021, Memorial foi considerado agente estrangeiro e a sua licença foi cassada. Então, é uma organização de extrema relevância, né, para a história pós-soviética, né, é uma organização muito séria, né, um centro de pesquisa enorme, né, tem uma biblioteca, tem projetos muito importantes, e tudo isso foi cassado pelo governo, e a organização foi considerada ilegal a partir de dezembro do ano passado. A mesma coisa acontece com o jornal estudantil Doxa. 4 estudantes, redatores-chefe desse jornal, estão hoje sob prisão domiciliar, né, são também considerados presos políticos, né, então a gente tem aí uma lista gigantesca de violações dos direitos humanos pelo regime de Putin, e que afetam muito as pessoas mais jovens, que justamente estão cada vez mais incrédulos, né, quanto a essa virada conservadora do regime, né? Então, assim que o Putin ressente, né, um pouco esse abalo do seu regime, ele começa a escalar, começa a se envolver mais nesses conflitos dormentes, né? E a Ucrânia hoje, né, é um conflito que é mais cômodo nesse sentido, né, de voltar a essa retórica bélica, né, construir de novo essa imagem de um inimigo, né, ou de uma causa maior que poderia unir de novo, né, essa população russa que está cada vez menos confiando no regime, né? Então, esses são dois momentos que eu acho que são importantes para a gente entender um pouco de dentro, né, o que está acontecendo. Eu concordo também com as conclusões do Vicente, né? Acho difícil a guerra chegar num outro nível, né? Então, né, lembrando que a guerra já está acontecendo, né, mas uma invasão maior dificilmente, né, pode ser pensada, né, por todas essas razões que Vicente esclareceu aqui, mas também, né, pelo próprio ganho político interno que Putin tem em ficar, né, nessa situação incerta, né, vai ter invasão, não vai ter invasão, isso beneficia o governo dele, a aprovação do governo dele internamente, né, mas eu quero dizer que dentro da Ucrânia, né, hoje as pessoas estão muito assustadas, né. A gente, né, se tiver uma invasão maior, isso vai gerar uma crise de refugiados para a Europa gigantesco, né? As pessoas que eu conheço na Ucrânia, né, que moram em Kiev, e Kiev fica mais ou menos no meio, né, da Ucrânia, ali mais para o norte, no meio, estão tentando se deslocar para mais perto da fronteira com a União Europeia, né? Então, as cidades naquela fronteira já estão hoje com crise habitacional, porque as pessoas que podem, né, vão por perto da fronteira para poder atravessar a fronteira caso uma invasão militar aconteça. Então, a situação está muito tensa dentro da Ucrânia, né? E eu acredito que a União Europeia também tem essa clareza sobre a ameaça de uma nova crise de refugiados. A gente sabe que essa questão dos refugiados é uma questão bastante complicada para a União Europeia. Olá, meu nome é Tati Ribeiro e esse aqui é o canal da Rede Emancipa no YouTube. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal e, claro, de acionar o sininho para receber novas notificações. Caso queira assistir esse vídeo aqui na íntegra, é só pegar na descrição aqui embaixo o link.